Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e hoje nós vamos fazer a correção da atividade número 2. Vamos lá? Vamos para a primeira questão, uma questão que se refere ao período do Brasil Império, do primeiro reinado, quando o Brasil era governado por Dom Pedro I. Vamos lá? Assinale a alternativa que apresenta o fato que marcou o início do segundo reinado. Foi o golpe da maioridade, a letra B. Quando Dom Pedro II foi coroado imperador, foi coroado imperador antes da sua maioridade, tá legal? Questão 2, olha só. No Brasil adotou-se o parlamentarismo por etapas. O nosso parlamentarismo diferia do europeu em função da existência no Brasil do quê? Do poder moderador. Poder moderador que só poderia ser exercido pelo imperador. Tá certo? Então, dessa forma, somente o imperador poderia exercer essa função. Tá certo? Não é à toa que quando Dom Pedro I ele abdica do trono e vai embora e começa o período regencial, o período moderador ele é suspenso, porque não tinha imperador para exercê-lo. Tá legal? Vamos para a próxima questão, questão 3. A primeira derrota dos paraguaios que ficou célebre foi a Batalha do Riachuelo, na letra C. Batalha do Riachuelo, que foi importantíssima para a vitória da Tríplice Aliança contra os paraguaios, tá certo? Questão 4, nós temos o grande nome do pequeno ciclo de industrialização que o Brasil viveu no segundo reinado foi, letra A, Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Ele que era um cara, um empreendedor, um cara que marcou a história do segundo reinado ao sugerir a industrialização no nosso país. Então, o Barão de Mauá vai ser essa grande referência no empreendedorismo aqui no Brasil. Tá legal? Vamos para a quinta questão. Quinta questão, aí está ela. A expansão da economia do café para o oeste paulista na segunda metade do século XIX e a grande migração para a lavoura de café trouxeram modificações na história do Brasil, como a letra A de amor, a diversificação econômica e o avanço do processo de urbanização. De fato, o lucro do café vai ajudar e muito nesse processo de industrialização ali, na virada do século XIX para o século XX. E as cidades também vão crescer, Inclusive, por exemplo, em São Paulo, que o café era muito forte, os barões do café vão ter os seus casarões lá em São Paulo, que infelizmente hoje já não existe mais, Muitos deles foram demolidos, tá certo? Vamos para a questão 6, olha só, meu povo. Questão 6, observe o mapa a seguir que mostra o investimento em pesquisa e o desenvolvimento nos países em 2014. Olha só, anamorfose de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 2014. Olha só, em dólar, ó, o verde mais claro, mais escuro, é o que há mais investimento e o verde menos claro, aliás, o verde mais claro é o que não tem menos investimento. Então, verde escuro, mais investimento, verde claro, menos investimento. Vamos ver o que a questão está nos perguntando. Analisando os dados do Sul e do Norte econômico, é correto afirmar que a letra D. Os países do Sul apresentam investimentos inferiores aos da maioria dos países do Norte. Lembrando que os países do Sul são os países em desenvolvimento e os países do Norte são os países desenvolvidos. Se existe essa discrepância no investimento de pesquisa, de estudo, isso é uma das justificativas para essas problemáticas ligadas à economia, tá certo? Vamos para a questão 7. Observe a imagem, vocês estão vendo a imagem da área da unidade de federação proporcional à população. Então, a anamorfose, se refere a que característica dos estados brasileiros? A concentração da população. Os estados em que estão, vamos voltar aqui, os estados que são mais populosos,
uma característica desses estados, tá certo? Vamos para a questão 8. Na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população não possui água segura para o consumo humano, enquanto mais de 6% da população da região ainda pratica a defecação ao ar livre, com graves consequências sociais e ambientais. Essa problemática, ou seja, a falta de saneamento básico, que é uma realidade em todos os países da América Latina, infelizmente, é mais frequente e mais complexa, como seria de se esperar nas áreas semiáridas e desérticas, mas também se faz presente nas regiões mais favorecidas em termos hidrológicos. A relação entre a disponibilidade natural de água e a satisfação das necessidades vitais da população não é de maneira alguma mecânica ou direta. A política pública capaz de solucionar o problema apresentado é a letra D de dado. A democratização ou democratizar o sistema básico, saneamento básico, ou seja, levar esgoto, água tratada para quem ainda não tem acesso a esses benefícios. Tá certo? Vamos para a questão 9. Interprete o cartograma e responda. Olha só. Assinale a alternativa correta que corresponde ao fenômeno geográfico representado no cartograma acerca do continente africano. Letra A. A presença de idiomas falados no continente africano, em sua maioria de origem europeia, reflexo do processo de colonização europeia. Exatamente. Vários países da África tiveram que abrir mão da sua língua para falar a língua europeia, francês, inglês. Então, veja que essa presença europeia também se faz presente na fala, na linguagem, na língua dita pelos seus antigos colonizados. Tá bom? Vamos para a questão 10. O ganhador do prêmio Nobel Philip Fernside já alertava em estudos de 2004 que, como consequência do desmatamento em grande escala, menos água das chuvas seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. O fator apresentado no texto para o agravamento da seca no sudeste está identificado no redução dos rios voadores, na letra B. Tá legal? Então, pessoal, nós fizemos essa correção da atividade. Até mais, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima.